de Bereshit, no capítulo 41. Nós ainda estamos sem alguém do Data Show, mas o livro de Bereshit, início, começo, o livro de Gênesis, no capítulo 1, o capítulo 41 do livro de Gênesis, talvez um dos clássicos da literatura que escreve o profeta Moshe. O livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 51 e 52. Eu quero direcionar uma palavra para a família. No culto passado eu falei sobre área financeira, anteriormente eu falei sobre área profissional, mas hoje eu quero orar pela família. Eu quero trazer uma mensagem. Está escrito no capítulo 41, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu as... Vou ler de novo. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zanete, filha de Potífera, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Alguém pode repetir Manassés? O primeiro José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos de toda a casa de meu pai. Uma versão que diz: Deus me fez esquecer das coisas que me aconteceram no passado. O versículo 52, ao segundo, chamou-lhe de Efraim. Repita esta frase, Efraim. Pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Fecha sua Bíblia, olha para cá, você que estava lendo. Eu quero trazer uma palavra, mas antes de narrar essa dramática história, para falar da família de José. A pastora já transliterou para nós, mas a palavra tselea, eu não tirei essa palavra de um vocábulo comum, de um verbo qualquer, explorando qualquer verbo. A palavra tselea, na etimologia do hebraico, significa estar relacionado a ser bem-sucedido, a alcançar bons resultados, ter sucesso. A primeira máxima que eu quero falar é que Josué, a Bíblia vai dizer que Josué, ele agora é o substituto de Moisés. E quando Josué, ele se predispõe a se colocar num posicionamento de conquistar territórios, de ganhar as terras de Canaã, diz a Bíblia que Deus começa a dizer para Josué: ser forte, ser corajoso. Vai chegar um momento que Deus vai dar para Josué uma chave para que ele possa ter uma vida de sucesso. E a palavra sucesso, ser bem-sucedido, está aqui no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 8. Deus vai dizer para Josué: Josué, não se esqueça, para você ser bem-sucedido, medita na minha lei, de dia e de noite, e tu vai prosperar. Josué, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, assim você será bem-sucedido. Aqui eu quero trazer uma introdução. A primeira coisa do livro de Josué que eu aprendi a fazer aqui rapidamente, uma sinopse. O livro de Josué, ele é marcado por grandes conquistas, mas uma das coisas que Deus disse para Josué: medita na minha palavra, de dia e de noite. Olha para o teu irmão e diga: você já leu a palavra de Deus hoje? Ah, irmão, sem constrangimento, me ajuda aí, balança esse crente aí. Se ele não olhar para você, fala assim: ô geladeira, estou falando para você. Se ele olhar, você diz: ô micro-ondas, eu estou falando para você. A palavra de Deus é ela que te direciona. Josué agora aprende isto. E a Bíblia vai dizer que agora a chave para o sucesso de Josué: você não olha nem para a direita nem para a esquerda. Se você tem um alvo, se você tem um propósito, você não pode olhar para a direita nem para a esquerda, porque certamente, se você olhar para os lados, você vai ver alguém dizendo: é impossível conquistar aquilo que você quer.
É impossível você adentrar ou entrar na terra que Deus te prometeu. Josué, certamente, ele teve esses assédios negativos, mas diz a Bíblia que ele começa a olhar para a frente, olhar para o seu alvo, e diz a Bíblia que ele entra na terra, e talvez um dos maiores estrategistas de maiores conquistas que a Bíblia vai trazer. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha para o teu irmão e diga: Deus te chamou para ter um tempo de conquista. Isso, meu irmão. Eu quero te dizer que o propósito original, eu vou entrar no texto, tá, irmão? Uma mensagem que eu reformulei para falar sobre Manassés e Efraim, para falar sobre passado resolvido, futuro liberado. Você pode repetir esta frase? Passado resolvido, futuro liberado. Nós vamos encarar esse texto com bastante revelação de Deus. Mas antes eu quero te dizer que o projeto original... Alguém vai ver eu começar a pregar essa mensagem, profeta? Eu estou com 2 pastores lá atrás, que o meu amigo Lucas trouxe. Um prazer receber para vocês. E é muito bom eu pregar para homens e mulheres de Deus que vieram aqui nessa noite. Parece que eu tenho que melhorar a minha oratória, né, pastor Anderson? Eu tenho que melhorar. Fabiana é crítica de sermões, então eu tenho que melhorar esta mensagem. Mas eu queria te dizer aqui nesta noite, eu não vou pregar aqui uma teologia de prosperidade, não, senhores, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor: Deus está preparando um tempo de conquista para a tua vida. A palavra TCLA significa você obter uma performance de sucesso. Eu tenho acompanhado algumas empresas, empresários, eu e a pastora temos visitado pessoas, empresas. Nós temos visto pessoas que começam um projeto e param no meio do caminho. E o projeto original de Deus não é que você abra uma empresa e feche essa empresa. O projeto original de Deus não é que você comece a construir algo para a tua família e esse algo para no meio do caminho. O projeto original de Deus é que você leve o seu projeto até o final. Quem entendeu isso, por gentileza, celebre o nome de Jesus. Isso. Como eu disse, não vou usar este auditório para falar sobre teologia de prosperidade, até porque não faz parte do meu ministério. Mas eu quero te dizer que você e eu, o propósito original de Deus, irmãos, é que nós sejamos prósperos. A Bíblia vai dizer no livro de Salmo, capítulo 35, versículo 27, que Deus se alegra na prosperidade do seu povo. Eu fico feliz quando um membro de nossa igreja chega aqui e balança uma chave e falou: pastor, mais uma conquista, pode orar pelo meu carro, está lá fora, um carro lindo, maravilhoso, mais uma conquista. Alguém pode dizer amém por isso? Amém. O projeto original de Deus é que você tenha uma vida de conquista. Eclesiastes 5, no versículo 19, diz: ao homem a qual Deus conferiu bens e riquezas. Se eu fosse você, eu recebia esta palavra. Ao homem a quem Deus conferiu bens e riqueza para desfrutar dos teus bens. Isto é dom de Deus. Se eu fosse você, eu começava a pedir: Senhor, eu quero o dom da prosperidade. Eu quero gerar prosperidade. 2026 já começou e já estamos no meio do ano. Quem sabe você não usufruiu de nada que o mundo espiritual preparou para você, mas acredito que é aquilo que os olhos não viram, aquilo que o coração nunca sentiu. Quem pode completar? É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem pode, recebe. E dê um grito de celebração aí. Deixa eu te dar uma notícia boa. A nossa igreja, você que está vindo aqui hoje, visitando, a nossa igreja não é igreja cemiteriana, nem sorveteriana. Nós somos o povo do avivamento, irmão. Eu pulo, eu grito, eu falo em língua, eu profetizo, eu bato palma, eu meu Deus do céu, eu sou céu e vou morar no céu. Vamos lá, o texto que ora li. A gramática desse texto que eu li vai falar de uma grande prosperidade sobre a vida de Yosef, sobre a vida de José, filho de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O terceiro patriarca, ele vai gerar 12 filhos. Eu queria te falar sobre família. Eu não sei como está a tua casa, como está o clima da tua casa. Me ajude a pregar. Olha para o teu irmão e diga: como está o clima, o ambiente da tua casa. Faz parte da revelação que eu vou falar.
tudo bem, pastor Wanderson. Quando a vida de José me chama a atenção, que aos 17 anos de idade, José tinha uma vida confortável. Aí eu escrevi aqui que tudo começa com um sonho. Antes do sucesso, José vai passar por algo, por um processo. E aqui eu vi o texto. Como está o clima da tua casa, o ambiente da tua casa? José tinha alguns privilégios. José, ele era o queridinho de Jacó. Alguém dizia, por que Jacó fez uma roupa, uma túnica diferente, colorida para José? É claro que Jacó tinha um privilégio, Jacó tinha uma prioridade para um filho. Eu quero abrir um parênteses aqui, para que isso seja uma exortação para nós. Eu não sei quantos filhos você tem, eu não sei como é o ambiente da sua casa, mas a história de José começou a mudar, porque os irmãos de José começaram a perceber que José, ele estava sendo paparicado por mais pelos seus pais, e os seus 11 irmãos, de Benjamim até os outros, eles estavam ficando para trás. Aqueles que estavam sendo agora deixados de lado, não que deixando de lado, mas a Bíblia vai dizer que José era o favorito, e José agora ele entra numa zona de conforto, porque os elogios de Jacó vão despertar um ódio nos seus irmãos. Eu tenho uma palavra para quem possa interessar, porque eu estou falando de família. Talvez esta palavra te confronte. Nós acompanhamos a família, nós fazemos terapia sobre família, e nós encontramos filhos odiando um ao outro, irmãos brigando um com o outro, porque o pai, ele trata mais de uns e deixa os outros de lado. Rubens, Naftali, Jessé e outros, Judá, estavam eles tramando contra José, porque a Bíblia diz que tudo muda porque José teve um sonho. E aqui eu entro com a revelação da palavra. Tudo começou com um sonho. Antes do sucesso, José vai passar pelo processo. Quando eu começar a ministrar sobre o capítulo 41, nós vamos caminhar debaixo de um teto profético, de Tissereá. Caminhar, eu só vi uma pessoa dizendo amém. Nós vamos caminhar debaixo de um teto profético de prosperidade de Deus. Mas eu quero te dizer que a prosperidade de Deus veio, mas eu quero informar uma coisa para os irmãos. O seu sonho está incomodando muita gente dentro de um ambiente, dentro de uma casa. Mas eu venho da parte de Deus para te dizer que foi Deus que te deu estes sonhos. Você não teve um pesadelo, você não consultou mãe de Ná, você não foi na cartomancia que ditou o seu futuro. Quem liberou o futuro de José chama-se o Deus Todo-Poderoso. Tudo começou com um sonho. A pergunta pertinente é: como está o ambiente da tua casa? Quem sabe alguns privilégios que você teve, e você teve um privilégio onde alguém diz, mas tudo é para ele. Se você tem 2 ou 3 filhos, você vai observar que há um ciúme. Mas isso porque os tratamentos eram diferenciados. Eu entendi aqui que nós devemos tratar os nossos filhos por igual. Eu não sei se é para você, mas eu estou falando talvez lá para o Rio de Janeiro, na igreja do meu pai. Não é aqui não, irmão. Aqui não tem ninguém assim que cuida de um filho e deixa o outro. Ah não, nesse aqui eu bato mais, nesse aqui eu passo a mão. Não, cuidado. Cuidado que isso pode criar uma rejeição nos outros e o favoritismo em alguns. Mas eu não quero me ater a isto, eu quero prosseguir. Como está o clima dentro da sua casa? O processo agora, os elogios de Jacó para José vai despertar um certo ciúme nos seus irmãos, ao ponto de José acordar pela manhã e reunir a sua família, porque eu entendi que Jacó era um cara organizado. Tomar o café pela manhã, os 12 estavam lá. Na cultura judaica, quando eles se reuniam para comer, um se levantava para falar um episódio. E chegou o momento que José, um dos mais novos, José vai falar para os seus irmãos:
eu tive um sonho. Olha para o teu irmão e diga, I have a dream. Não, diga, vou trocar para português. Diga, eu tenho um sonho. Mas olha para o teu irmão e diga, não dá para contar para qualquer um, só para quem tem estrutura. Oh meu Deus, se você não der glória, eu vou dar glória no seu lugar. Então ajude-me aí, diga, I have a dream. Diga, eu tenho um sonho. E foi Deus que me deu, e eu vou levar esse até o final. Quem expressa e dê um júbilo de glória no seu lugar. Todo projeto de Deus para fazer você ir a lugares altos. Primeiro, existe um processo. E aqui eu quero trazer a revelação da palavra. Olha para 2 ou 3 e diga, começa o processo agora. Não, diga, vai começar o processo. O processo é um tratamento, guarda, escreve, quem quiser copiar, me pede autorização, porque é minha essa letra. O processo é um tratamento de Deus, para nos levar para o lugar do propósito. Talvez você não esteja entendendo, pastor Nilson e os irmãos que estão aqui. Por que é que tudo isso está vindo contra mim? Por que está acontecendo isso? A intenção é boa. Eu tive um sonho, eu queria apenas falar daquilo que Deus vai fazer na minha vida. E de repente vem um vento, vem um revés, vem uma luta. E, pasme, os inimigos vieram de dentro daquela casa. Agora eu percebo que Deus vai permitir certas situações. Escute que é forte que eu vou dizer. Perceba que Deus permitiu na vida de José algumas situações, não para matá-lo, mas foi justamente um processo para levá-lo para o lugar do propósito. Alguém está entendendo? Diga graças a Deus. Então olha para cá e diga, o processo vai começar. Mas antes eu quero te falar, antes de eu te falar de fundo do poço, de prisões espirituais, eu quero te dizer algo importante nessa noite. Eu fiquei pensando assim, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, Ele é poderoso para cumprir o que Ele quer em qualquer lugar. Mas eu comecei a enxergar a longa distância esse texto. Eu falei para o eterno Senhor, por que é que o Senhor não poderia ter feito tudo isto que o Senhor prometeu, o sonho que José teve? Por que é que o Senhor não fez isto dentro daquele lugar, naquela terra, naquele ambiente? Sabe o que Deus me disse? Sabe por que que Deus não cumpriu tudo que Ele prometeu para José naquele ambiente, naquela casa? O lugar não ia suportar o tamanho, oh meu Deus do céu, da bênção, o tamanho do propósito que Deus estabeleceu para a vida de José. Aquele ambiente era muito pequeno para a grandeza do propósito que Deus ia estabelecer. Não se preocupe se Deus começar hoje a tirar você de uma zona de conforto. Ah, papai, mamãe, paga minhas contas, paga minha internet, me dá R$100 para sair. Não é o caso do Marcos, que ele já tem muito dinheiro. Mas tem gente que entrou aqui, que até hoje, pastorando, o cara com 25 anos de idade. Papai, mamãe, ei, vou te dizer uma coisa, o processo começou e Deus vai tirar você da zona de conforto. Deus vai tirar você da zona de conforto. Como Deus vai fazer isso? Não sei, mas se prepare, porque vão vir processos e coisas que te empurrar para o lugar do propósito. Foi só José ter um sonho. Alguém que nunca projetou nada na vida, o diabo não está preocupado com você. Alguém entrou aqui e falou, eu estou igual a música lá do poeta lá mundano, pagodinho lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, quem vai me levar para o lugar do sucesso chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o meu condutor, é Ele que eu adoro. Mas tem gente que ele se expõe e diz, não, deixa para ver o que vai acontecer. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, se prepare, porque Deus vai levar você para uma unção de governo, para um lugar de governo, diz o Senhor, o poderoso, o Deus de Jacó.
O texto prossegue e nós não encontramos explicações porque é que um grande revés aconteceu naquele lugar. O processo começa, o ambiente fica estremecido, insustentável. O capítulo 37, no versículo 5 até o 9, vai dizer que José teve outro sonho. E os irmãos de José já não poderiam tolerá-lo. Os irmãos de José já não suportavam quando ele dizia: eu tenho um sonho. Shut up. E José falou: não, mas eu preciso contar. Eu tive um sonho que 11 estrelas, o sol e a lua se curvaram diante de mim. Sabe o que Deus estava dizendo? José, se prepare, porque eu vou colocar você em um nível que os seus irmãos não vão chegar. José, se prepare, porque 2020, eu estou falando para você, que 2026, Deus vai levar você para um lugar de propósito, de conquista. Só quem acredita, levanta a mão e dê um brado de glória no seu lugar. Por que é que Deus não cumpriu o propósito do sonho de José na casa de Jacó mesmo, naquele lugar mesmo? Sim, vou responder, porque Deus tinha para entregar o que Deus tinha para entregar a José, para cumprir na vida dele. Era muito grande e não ia caber naquele lugar. Me ajude a pregar, olha para o teu irmão e diga: o que Deus vai fazer na tua vida não cabe no lugar onde você está. Por isso Ele vai te levar para um lugar amplo. Não se assuste, Deus vai fazer isso. O processo começa, o ambiente fica estremecido. O capítulo 37, do versículo 20 até o versículo 24. Lá vem José trazendo pão para os seus irmãos. Observa o que eu vou dizer. Muitas das vezes a nossa intenção é de alimentar alguém. Eu não estou falando para os irmãos daqui não. Aqui não tem ninguém assim, é lá no Rio, na igreja do meu pai. Só que quando eu estou lá, eu falo: irmão, é lá no Barreiro. Agora eu mudei de geografia, né? Agora é lá no Tirol. Não, mas é lá no Rio, irmão. Enquanto você está trazendo o pão, o alimento, o outro está dizendo: lá vem o tal sonhador. Eu estou vendo uma cisterna, eu estou vendo um poço. Vamos lançá-lo no fundo do poço. Repita esta frase: fundo do poço. Vamos lançá-lo no fundo do poço e vamos ver que sonho. O sonho de José lá no fundo do poço. Eu tenho uma profecia para quem possa interessar. Ainda que os teus inimigos te joguem no fundo de um poço, Deus vai estar lá com você, porque os sonhos de Deus estão lá. E Deus não te chamou para você colocar os seus sonhos no fundo de um poço. Se prepare, porque a corda de Deus vai chegar para te puxar para cima. O teu ministério não vai terminar no fundo de um poço, como muitos estão querendo. O teu chamado não vai terminar no fundo de um poço, igual muitos te empurraram. Eu tenho uma notícia: os irmãos de José empurraram José para o fundo do poço. Observe o que eu vou fazer com este ato profético. Eles empurraram José. Diga comigo: empurraram José. Chamaram José até mais próximo, dizer: deixa a comida aqui, José, deixa o pão, fecha os olhos, José, vamos fazer uma brincadeira com José. Que brincadeira é essa? Fecha os olhos, José. José inocente. Empurraram José. Sabe onde José foi parar? No fundo do poço. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração aqui. Aquilo que para uns era empurrar José para o fundo do poço, para Deus estava dizendo: eles estavam empurrando José para o lugar do sucesso. E a Bíblia diz que agora José no fundo de um poço. Irmãos, é eu pensando comigo. Você já pensou, você sonhador, cheio de propósito? Quando eu estou falando de sonho, eu não estou falando de pesadelo, não. Eu estou falando de sonhos que são propósitos. Quem sabe você chegou aqui hoje, está ouvindo esta palavra e está cheio de sonhos. E aí você sabe que Deus tem para você é muito mais daquilo que os inimigos estão pensando que você vai chegar. E aí você caiu no fundo de um poço. Escute o que eu vou dizer, por favor. Quando José
de um poço, ele olha para frente, ele vê barro, ele olha para trás, vê barro, ele olha para baixo, ele vê lama ou barro, mas a Bíblia vai dizer que quando José olha para cima, eu vou te dizer, ei, sobe, vamos te tirar. Ismaelitas vão trabalhar para você, ismaelitas pensando que vão te vender, mas eles estão a serviço do reino para tirar você do fundo de um poço. Quem acredita nisso, dê um júbilo de glória e aplauda ao Senhor. A chapa começou a esquentar, irmão. A Bíblia está dizendo que José foi para o fundo do poço. Diga comigo, fundo do poço. Aprenda esta lição aqui com o profeta. Deus não te chamou para viver debaixo ou dentro de fundo de um poço. Quando José olha para o poço, meu amigo Eliá, ele fica pensando, meu Deus, não foi isto que o Senhor preparou para mim, não foi isto que o Senhor me mostrou, meu sonho não é este. Olha aqui, por favor. Se aquilo que você estiver vivendo hoje não foi o sonho que Deus te deu, irmão, eu vou te dizer, rejeite isso, diga, Deus, eu não quero isto para mim. Se aquilo que você está vivendo hoje, querido, não foi o que Deus te prometeu, você vai dizer, estou fora, não quero, porque eu quero aquilo que Deus preparou para mim. Alguém pegou isso aí? Olhe para mim, por favor, dentro desta retórica, eu quero te dizer uma coisa. Se você está vivendo uma circunstância, pastor, que cilada que eu caí, parece que eu estou no fundo de um poço, nesse relacionamento, permita-me eu confrontar você. Quem sabe você está vivendo uma vida profissional miserável, e você está dizendo, estou vivendo no fundo do poço. Se você está vivendo algo que não foi o que Deus preparou para você, e você tem certeza disso, começa a dizer, Deus, eu rejeito, eu não aceito, porque o que eu quero viver é o que o Senhor preparou para mim. Bendito seja o Deus de José, que vai fazer governar na terra do Egito. Pois bem, no capítulo 37, no versículo 31, a Bíblia vai dizer que até naquela época tinha fake news. Esse dia um profeta me ligou e falou, pastor, cuidado que estão usando meu nome para pedir dinheiro. É fake? Eu falei, graças a Deus, até porque eu não tenho. Mas era fake news. Olha o que é fake news na época de José. Eles não tinham, irmão, o WhatsApp, mas eles tinham um trem de fake news lá que só Jesus. A Bíblia vai dizer no capítulo 37, no versículo 31, que eles agora resolveram criar uma situação de engano e dizer, olha, vamos vender José para o Egito. Mas eu preciso dar uma notícia para o nosso pai Jacó. Jacó precisa entender que José morreu. Então o que vamos fazer? Olha para cá, irmão. Mataram um bode. Diga comigo, mataram um bode. Repita, mataram um bode. Pegaram o sangue do bode e mancharam as vestes de José, a túnica de José. Aqui eu tenho uma palavra da parte de Deus. Tudo que o diabo quer, irmãos, é usar um fake news para manchar suas vestes espirituais. Tudo que o diabo quer é manchar a tua veste espiritual. Mas muito mais do que isso, manchar o sangue, matar espiritualmente. Eles disseram, vamos levar o manto, vamos levar a túnica para Jacó, o nosso pai. E vamos com cara triste, chorando, e vamos dizer, tem uma notícia fúnebre para você, Jacó. Qual foi? O seu filho queridinho, que você elogiava pela manhã, José morreu. Olha para 2 ou 3 e diga, o bode até mataram, mas José está vivo, porque ele vai governar. Meu Deus do céu, se eu fosse você, eu dava um júbilo de glória. Morreu, mas José está vivo. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Eu não sei que tipo de fake news, eu não sei que tipo de notícia mentirosa falaram ao teu favor. Ah, pastor, me disseram que meu casamento acabou. Mentira. Disseram que você caiu. Fake news.
Disseram que a sua empresa vai fechar. Fake news. Ah, mas o governo é muito irresponsável, por isso eu vou fechar a empresa. Alguém me disse nessa semana, um grande empresário, os chineses estão dominando o Brasil. Tem uma cidade, permita-me falar, irmão, não estou falando de política, eu estou falando de conquistar território. Colocaram um grande dragão na cidade de São Paulo, uma cidade que estão dizendo que estão conquistando aquele território. Eu vou te dizer uma coisa: toda a terra e a plenitude da terra é do Deus Todo-Poderoso. Ele está entregando para a do Senhor. Diga para o teu irmão, fake news. A notícia que estão falando de você é mentira. Porque você está vivo. Oh, meu Deus. Não, eu vou ter que falar. Olha para o irmão que parece que morreu, diga: você está vivo. Com voz de profeta, diga: você está vivo. Eu ia mandar você pôr a mão no pulso dele para ver se ele está respirando. Pelo amor de Deus, você está vivo. Quem pode dar um brado de glória? Vou terminar aqui. A chegada de José no Egito. Venderam José, tiraram do fundo do poço. Aparecem os ismaelitas para levar José numa carruagem de escravos. Repita: carruagem de escravos. Pastor Anderson, olha aqui. Aquilo que para uns era uma carruagem de escravos, para José, ele estava dizendo: é uma carona para o lugar do sucesso. Acho que eu vou terminar, irmão. Quando José foi chegando na terra do Egito, os senhores, donos de escravos, os mercantilistas de escravos. Eu não sei se você já viu nas histórias medievais, mas os escravos, quando eram levados para determinado lugar, os donos, os mercantilistas olhavam os dentes, olhavam o corpo físico. Certamente, quando José, permita-me falar disto, quando José vai chegando, meu amigo Carlos, na terra do Egito, alguém dizia: está chegando aí o escravo. Só que os céus de Deus estão dizendo: está chegando aí alguém que vai governar a terra do Egito. Perceba que Deus está mudando as situações aqui. O Deus que muda as situações está me dizendo: aquilo que alguém pensa que você vai ser escravo em determinado lugar que você chegar, Deus está dizendo: você está chegando para governar. Para governar. Para governar. Quem pode se expresse e dê um júbilo. Agora repita, porque afinal mesmo eu estou falando sobre o fim do processo e o começo da honra. Pode repetir para me ajudar? O fim do processo e o começo da honra. O capítulo 39, no versículo 21, José estava no cárcere, irmãos. O que eu já orei esta semana por crentes aprisionados. O que eu já orei para crentes que tinham sonhos, que tinham um propósito de um casamento, e me disseram: pastor, o noivado acabou. O meu sonho está aprisionado. O que nós oramos por semana, por pessoas, irmãos, que estão com projetos profissionais aprisionados. Eu penso que quando José estava nas prisões, alguém olhou e disse: aí o sonhador, ó, os sonhos dele está aprisionado, está preso. Lançaram José na prisão. Eu queria falar sobre justiça e equidade. Talvez essa palavra é nova para o teu dialeto. Justiça e equidade. Repita: justiça e equidade. A justiça de Deus, ela é feita diante de um tribunal, onde Deus está pronto para julgar a sua causa. E a palavra equidade está diretamente ligada a Deus estabelecer conceitos sobre o julgamento que você está passando. E Ele vai dizer: vai ter honra nesta justiça. Olha para justiça e equidade. Diga: Deus vai julgar a tua causa e vai estabelecer a honra.
Onde está o povo que vai ser honrado, irmão? Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Sim. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 43. Aqui é a Bíblia, tá, irmão? Aqui eu não invento, não profetizo com Facebook. Não, nada disso. Aqui é a palavra de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 43. Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: o reino de Deus está dentro de vocês. Olha para o teu irmão e diga: o reino de Deus está dentro de você. Olha para mim, irmão. Aonde você for, o reino de Deus também. Eu não sei como você entrou aqui, quem sabe com sonhos aprisionados. Mas aonde você for, talvez numa justiça, o reino de Deus também vai com você. Talvez você entrou aqui, está em um grande vento, em uma grande luta, mas o reino de Deus está com você. Aonde você for, o reino de Deus também vai com você. Perceba que eu me retrato a José, que estava no cárcere. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 41, no versículo 21, quando José estava no cárcere, a Bíblia diz que Deus estava com José. E agora o rei vai mandar tirar José da prisão. Quando a Bíblia manda tirar José da prisão, eu estou dizendo que agora começa um princípio de honra. Antes de eu falar de Efraim e Manassés, para encerrar, que é o tema da minha mensagem, eu tenho algo da parte de Deus. Se eu fosse você, eu levava a sério isto, porque a palavra não tem valia se você não valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem revelada até nós, ela só funciona se você crê na palavra do Senhor. É por isso que Yeshua vai dizer para Marta e para Maria: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Olha para alguém que está meio desconfiado, diga: se você crê, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Ouça-me, por favor, ao fim do processo. A Bíblia vai dizer que o rei mandou tirar José das prisões, para estabelecer um princípio de honra. O capítulo 41, do versículo 40 até o 43. José se barbeou, se limpou, vestiu uma roupa, mas ainda não era aquela roupa que Deus queria que José vestisse, porque afinal de contas, um princípio de honra maior foi estabelecido, uma unção de governo sobre ele. O rei vai olhar para José e falou: José, o sonho que eu tive foi esse. O texto todo mundo conhece, o sonho do rei Faraó. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, enfim, José vai discernir e revelar o sonho. Quando José revela o sonho, ele recebe um nome de revelador dos sonhos. O rei agora vai olhar para José e vai dizer: eu preciso te honrar de alguma forma. José, eu preciso de alguém que governe a terra do Egito comigo. A Bíblia vai dizer que o rei vai dizer assim: com este anel, um anel de sinete, o rei tira o seu próprio anel, coloca no dedo de José. E se eu fosse você, eu preparava a mãozinha direita, porque Deus vai dar autoridade para alguém aqui nessa noite. Não. É só você que está recebendo autoridade sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a tua vida espiritual. Chega de fugir do diabo. A partir de agora, Deus está colocando para você autoridade. Olha para o teu irmão e diga: seja bem-vindo à autoridade. Diga: você não é qualquer um. Você tem a marca da promessa. Você tem um anel do aí para te dizer que está dando autoridade. Olha para o teu irmão e diga: chega ou quer mais? Não, vai vir mais. A Bíblia vai dizer que Deus agora, o rei agora vai pegar e vai colocar sobre José roupa fina de linho puro. Sabe a capa que roubaram de José? Sabe aquilo que roubaram de José lá atrás? Que sujaram? Agora José vai vestir uma túnica de linho fino, e que ninguém pode sujar a imagem de José. Alguém olhava para a sua túnica e dizia: esse José é o Deus de José, não é fraco não. O rei pegou ele sobre a terra do Egito. Oh meu Deus do céu.
Eu vou continuar, olha para essa geladeira que está do seu lado. Diga, irmão, não pegou ainda, irmão? Vou terminar aqui, prometo. Diga comigo, passado resolvido. Futuro liberado. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve, Filipenses capítulo 3, 13, esquecendo das coisas que para trás ficaram, olhando para o alvo que está diante. E Deus me deu uma palavra sobre passado resolvido, futuro liberado. José agora, ele assume o potentado do Egito. José agora, ele é governador do Egito. José começa a estudar um pouco sobre essa geografia e sobre a história de José. José se torna o homem mais rico. Primeiro o rei, depois José. Ele compra cidades do celeiro para armazenar comida. José compra uma cidade, ele se torna um homem rico, cheio de autoridade. Se José mandasse matar, tinha que morrer. Se José mandasse poupar a vida, poupava. Se José mandasse abastecer a casa, abastecia. Se José falasse não entra comida, não entra. José tinha autoridade estabelecida por Deus e pelo rei. Só que agora José precisava resolver um problema antigo da sua casa. Aí eu entro com a mensagem: Efraim e Manassés. Manassés e Efraim. A Bíblia vai dizer, isso aqui não é cômico, é uma verdade, o que eu vou falar aqui, quando no capítulo 41, no versículo 45, José se casou com a filha de Potífara. Você leu aí comigo. José se casou com a filha de Potífara. Por que a Bíblia relata isto? Olhe para cá, irmão. Porque José esperou pela pessoa certa. Você se lembra que a mulher de Potifar deu em cima de José? José poderia ficar com ela? Sabe por que José não ficou, irmão? Porque era um B.O. para José. Oh meu Deus do céu, vou repetir. A mulher de Potifar era um B.O. para José. Quer um conselho? Continue orando, porque o que Deus prometeu vai chegar. Não quero nem saber. Tem uma turma aí na minha geração que diz assim: eu estou ficando com fulano, eu estou pegando. Está pegando? Sim. Aí aquilo que Deus preparou nunca vai chegar. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, no mesmo lugar. Se você ainda não entendeu, José, ele não pegou a mulher de Potifar. Era pepino na vida dele. José falou: não quero. Porque aquilo que Deus prometeu para mim vai chegar. Aí aparece a filha de Potifar. E a sogra vai ter que ver a filha dela casar com um homem que ela gostava. E José vai se casar com a filha de Potífara, porque aquilo que ele estava pedindo, aquilo que ele estava orando, Deus liberou para a vida de José. Termino aqui sem você dormir. Passado resolvido, futuro liberado. José tinha que trazer duas palavras: libertação e prosperidade. Escute o que eu vou dizer. Na etimologia do nome Manassés e Efraim, prometo que termina aqui. Manassés e Efraim, libertação e crescimento. Manassés, a Bíblia vai dizer que a cultura judaica era muito interessante, porque por causa de um episódio, por causa de um acontecimento, está aqui o final da mensagem, não perca. Quando um filho judeu nascia, ele aproveitava o episódio, o cenário, para colocar o nome do seu filho. Lembra de Icabote? Lembra de Samuel? O menino que pediu a Deus. Esses acontecimentos marcavam história, eles colocavam seus nomes. E agora, quando José tem dois filhos, o primeiro ele vai chamar de Manassés. Olha para cá, largue o celular, por favor. Quando ele vai dizer, o filho nasceu, vai pôr o nome Jacó, avô? Não. Vai pôr o nome tetravó, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão? Não. Como que vai ser o nome dele? Eu preciso registrar algo que vai me liberar no futuro, porque o passado precisa ser resolvido. Eu estou pregando para alguém que ainda está preso com coisas do passado.
Você sabia que o último relacionamento pode comprometer muito a história de alguém? Eu já vi pessoas amarradas no mundo espiritual por causa de coisas do passado. Mas a palavra é: se você resolve o passado, o seu futuro vai ser liberado. E agora, esse mesmo José, ele vai colocar o nome Manassés, porque o Senhor me fez esquecer das aflições, da luta do passado. E aqui Deus me deu uma palavra: passado resolvido, futuro liberado. Deus vai arrancar da tua mente esse sentimento: pastor, eu já casei de novo, pastor, eu já estou em outra, pastor, eu estou em outro love, mas eu ainda fico triste, porque fulano em 1930 ainda me trouxe uma memória de desgosto. Deus está me dizendo: se livre do passado, porque se o passado é resolvido, o seu futuro é liberado. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem ter uma vida de sucesso no futuro? Sabe por quê? Porque está presa às coisas do passado. Larga o passado e avança para o teu futuro. Olha para o teu irmão e diga: Manassés para a tua vida. Manassés para a tua vida. Deus vai te fazer você esquecer das lutas do passado. Para que você fica se remoendo porque um relacionamento deu errado? Porque você teve um filho fora do casamento e agora aquela pessoa é um endemoniado. Eu quero te dizer uma coisa: tudo Deus tem um propósito. Se prepare, porque 2026 você vai sair desta zona do passado, desta área que te prende no passado, para você avançar para o futuro. Pastor, eu tive um desgosto ministerial. Irmão, eu vou te dizer: esqueça isso. Pastores erram, pastores falham, mas o Deus que te chamou, Ele não falha. E começa a dizer: Deus, eu quero um tempo novo. Eu quero um tempo novo. Só que para você começar algo novo, você vai ter que tirar, deletar as coisas do passado da sua vida. Quantos estão comigo? Diga graças a Deus. A outra coisa, ele vai falar: nasceu outro menino, o primogênito, o primeiro Manassés, e o segundo, Efraim. Repita: Efraim. Efraim significa: Deus me fez prosperar e crescer na terra da minha aflição. Eu quero liberar uma palavra para terminar. Efraim, Deus vai fazer você crescer e prosperar. Eu vou repetir: Deus vai fazer você prosperar e crescer. Você vai caminhar debaixo de um teto profético que eu estou pregando sobre Tiselear. Prosperidade que vem do alto de Deus. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.